Louvado seja Deus, meus amigos que estão ligados conosco no podcast Falando de Fé. Esse amigo que vos cumprimenta, que é o pastor Orestes Lima. Tenho a honra de trabalhar ao lado do pastor Jamil Ribac aqui na nossa sede estadual. E para mim, mais uma vez, fazer essa programação aqui tem sido um privilégio. E hoje é um dia muito especial. Você que está nos acompanhando hoje é o programa número 15. Hoje é dia 23 de dezembro. Você sabe que data nós estamos? Estamos aí numa data de festividades que eu acredito que seja uma das mais comemoradas no ano que nós estamos, né? Nos nossos anos, o Natal ele é uma das datas mais importantes, vamos dizer assim, né? E você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, eu já quero dizer para você de antemão, segue aqui o nosso canal, você pode seguir aí o pastor Jamil Ribac, né? Você pode entrar nas redes sociais aí, no Instagram, aqui no YouTube, e pode estar deixando seu like, mandando, né, os convites para as pessoas, mandando esse contato, essas mensagens, né, esses podcasts para as pessoas, e eu tenho certeza, elas vão ser alcançadas de uma forma muito especial. E ao meu lado hoje, aqui comigo, temos uma pessoa muito especial, que vai estar conosco nesse podcast, falando sobre o Natal, o verdadeiro Natal. Boa noite, dona Linda. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal de casa. Para quem não me conhece, assim como o pastor falou, né? Meu nome é Linda Cristi. Eu sou responsável aqui pelo Ministério Infantil aqui da nossa igreja. E hoje a gente vai estar tratando, né, desse assunto aí tão importante como o pastor falou. Talvez é um assunto que gere algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? E a gente talvez aqui no dia de hoje, com esse podcast, essas dúvidas serão tiradas em nome de Jesus, tá bom? Então fique ligadinho aí até o final que vai ser bênção. A expectativa tá grande aqui para esse dia. O Natal, ele é uma festividade que eu posso dizer que ela não é apenas comemorada no Brasil, mas como no mundo todo, de uma forma geral. O Natal, ela... Segundo a questão comercial, ela só perde para o Dia das Mães, né? Uma festividade que ela abrange, ela alcança todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Mas entrando já nesse assunto, já entrando aqui no nosso podcast no dia de hoje, na sua opinião, você que é um servo de Deus, o Natal que é comemorado hoje, ele é o Natal que verdadeiramente Deus se agrada? Será que é correto, né, celebrar o Natal que nos dias de hoje as pessoas celebram? Eu trouxe uma enquete para você aqui, e essa enquete é a seguinte: o cristão deve celebrar o Natal? Aí vem o primeiro, são três opções que você vai marcar. Você vai entrar agora aqui no nosso Instagram, tá aí, ó, IGD Maranhão. Você vai entrar lá e você vai marcar o Natal, uma tradição bonita e significativa para a fé. Essa é a primeira opção. Segunda opção, não é necessária, pois não está na Bíblia. E a terceira opção, pode ser celebrado desde que o foco seja Jesus. Então são três opções. Você vai entrar aqui no Instagram, IGD Maranhão, e lá você vai deixar, né, a sua opinião marcando um desses três itens. Você vai deixar lá a sua opinião. No final nós iremos aqui passar depois no Instagram para você qual foi, né, a opção mais aceita pelas pessoas, pelos cristãos dos dias atuais. Mas, sem mais delongas, deixa eu falar com a minha convidada aqui, a nossa irmã Linda Cristi, tudo bem? Sim, pastor. Vamos lá. O Natal ele é uma data comemorada de forma internacional, né? Sim, Ela não senhor. é comemorada só no Brasil, ele é algo comemorado no mundo inteiro. Claro que em cada lugar tem sua cultura diferente, tem sua maneira de comemorar de forma diferente. Mas aqui no Brasil, geralmente quando se trata de Natal, a gente lembra de uma série de figuras. A gente acredita que o Natal seja o nascimento. A palavra Natal deriva de nascimento, sobre o nascimento de alguém. Nós cristãos comemoramos o nascimento de Jesus. Mas será que é só de Jesus? O Natal eu posso considerar ele como um evento cristão ou como um evento pagão? Pastor, aí nesse caso a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? Porque o Natal em si, ele deriva de uma festividade pagã da antiguidade.
Então, todo esse acontecimento, ele teve um ressignificado, né? Ali, com o tempo, trocaram o significado dali do início do Natal para o nascimento de Cristo. Então, para que a gente possa ter ali uma compreensão melhor, a gente tem que voltar na história e entender o contexto de como surgiu, né? E isso a gente vai estar tratando um pouquinho mais aqui nesse podcast. O Natal, ele tem a sua, como é que eu posso dizer? Ele tem as suas várias vertentes, né? Eu acredito muito nos dias atuais que o Natal, ele não é uma data apenas para celebrar o nascimento. Nos dias que nós vivemos, ele mexe muito com a questão econômica, com o comércio, com a cultura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, pastor. A gente percebe, né, que quando chega nessa época do ano, ali de novembro, dezembro, tudo vai girando em torno do Natal em si, mas não voltado, como o senhor falou, para o nascimento de Cristo, mas ali para uma movimentação maior da economia, né? A gente vê ali propagandas de presentes, a gente vê ali o famoso Papai Noel, sempre incentivando ali a compras, né? Sempre ali incentivando aos gastos relacionados às festas ali entre a família, mas nunca voltado ali ao verdadeiro significado que deveria ser, né? Então, nos dias atuais, essa festa em si tem mais um teor econômico do que a própria ali, lembrança de Cristo, do nascimento de Cristo, né? Eu acredito que ele tem esse teor econômico, comercial, até porque todas as pessoas participam, né? Sim, senhor. O Natal, ele não é comemorado apenas por cristãos. Quando se trata do nascimento de Cristo, do Messias, mas se trata, né, de um período comercial, onde as pessoas, de forma direta ou indireta, elas participam do Natal. Quando fala, chegou o período de dezembro, na mente de todo mundo já vem, é Natal. Né? Chegou esse período aí. E tem um outro lado que eu tenho observado muito, que desde quando eu tomei uma decisão por Cristo, já fazem 14 anos que eu estou com Cristo. Então, naquela época, eu tinha uma visão totalmente diferente sobre o que era o Natal. Natal para mim era a festividade, Natal para mim era só uma reunião de família. Eu não tinha esse significado especial, né, sobre o nascimento de Cristo em si. Mas tinha aquela preocupação. É período de dar presentes, é período de reunir todo mundo. Eu achava que era só isso. Quando você vem para o Evangelho, genuinamente atender às solicitações da palavra e guardá-las, né, como projeto para a vida, você entende que o Natal em si, ele é mais cultural do que espiritual. Né? Sim, pastor, é verdade. Diferente do senhor, já venho de um lar cristão, né? Então, dentro da minha casa, o ensinamento sempre foi que Natal, dezembro, era ali o nascimento de Cristo. Tanto que eu acredito, assim, na pouca recordação que eu tenho de pequenininho, eu acho que apenas uma vez a minha mãe tentou ali decorar a casa, né, com aquele festividade ali de árvore e tal, mas ela percebeu que não fazia muito sentido. Então, desde pequenininho, ela sempre foi ensinando a gente de que o Natal era o nascimento de Cristo e que não tinha nada a ver com essa questão de presentes ou com essa festa em si de reunião em família. Tanto que eu acredito que eu nunca... Geralmente pergunta para a criança, qual foi o seu melhor presente de Natal, né? A gente nunca recebeu. Então, assim, não era por questão do que minha mãe não queria dar. Geralmente, quando a gente recebia, ou era depois da data, ou era muito antes, para que a nossa cabeça não fosse ali confundida, né, com o que o mundo oferece, com esse significado que é só festa, que é só presentes. Então, a gente ali sempre cresceu relembrando, tirando esse dia para relembrar o nascimento de Jesus, né, o nascimento de Cristo. Então, para mim, foi um pouquinho diferente do senhor, né. É porque assim, eu sempre entendi, desde pequeno, que o Natal era um período de reunião de família. Sim. Né? Toda a família se reunia, chamava os avós, chamava ali os tios, os primos, todo mundo se reunia e tínhamos aquele momento. Mas não era um momento ali em família para todo mundo se reunir apenas. Envolvia bebidas, envolvia uma série de coisas que está totalmente fora do contexto do nascimento de Jesus. Está totalmente fora desse contexto do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que eu acredito, lá desde sempre, que
o Natal ele é mais um período cultural, já se tornou cultura, porque cristãos e não cristãos participam. Cristãos e não cristãos comemoram o Natal. A diferença é que o cristão ele comemora na igreja, ouvindo a palavra, e o não cristão ele está ali simplesmente para comemorar mais uma data. É mais um período do ano que ele tira uma férias, né? É mais um período do ano que ele dá uma saidinha. É mais um período do ano que ele tem uma oportunidade para ir ali e acolá. Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Você trabalha no Ministério Infantil, né? Você tem muitas crianças em cada dia, né? Em cada culto aqui na nossa sede estadual, nossa igreja é muito ampla. Nós temos o Ministério Infantil, temos as moças, né? As mulheres que trabalham nesse ministério. E você, como líder, como representante, tem um papel fundamental, né? Na orientação de crianças que vêm de um lar, de uma família, que provavelmente ainda não tem muita estrutura para ensinar eles acerca desse assunto. Como seria a aplicação para eles, assim, dentro de uma sala de aula no Ministério Infantil? Sim, senhor, pastor. A gente recebe, né, desde as crianças dos membros em si, como dos visitantes. Então, principalmente nesse período de novembro, dezembro, a gente começa a tratar ali sobre o nascimento de Jesus. Porque a gente não pode apenas chegar e falar, o Papai Noel não existe. Precisamos colocar ali, né, já que o Papai Noel não existe, o que eu vou comemorar? Então, a gente começa ali a explicar direitinho o passo a passo, o nascimento de Jesus, o que realmente é o significado do Natal, por que a gente não comemora ali utilizando a imagem do Papai Noel, né? Por que o Papai Noel não existe? A gente tem essa preocupação de explicar para eles, porque assim, tem toda uma história por trás que a criança não vai entender. Então a gente procura na linguagem deles, que eles venham compreender desde pequenininhos, que o significado do Natal é Jesus, é o nascimento de Jesus. E aí desde atividades, desde oração, a gente tem um cronograma que é o passo a passo, que o pai ou a mãe, né, o responsável, pode estar levando para casa e a cada dia pode estar ali ensinando devagarzinho, né, para a criança possa ter a compreensão ali do que foi esse acontecimento do Natal. E, pastor, a gente também sempre lembra na escolinha que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Se você não sabe, a gente está aqui reafirmando para você que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e tem várias coisas que comprovam isso, né, pastor? Inclusive, eu queria comentar, já ia entrar nesse assunto, foi bom a Linda tocar, porque eu queria, se você tiver a sua Bíblia, se você puder abrir ela comigo, eu queria que você abrisse no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, o versículo de número 8. Se você puder abrir aí, você acompanha. Se não, depois você vai lá e constata. E se não, me ouça. Diz assim a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Esse capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, conta do nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Conta a história que quando ele nasceu, naquela região não tinha nenhuma estalagem, não tinha nenhuma casa para ficar. Então ele acabou sendo acomodado num local onde estavam ali os animais, né? Ficou num local, porque não tinha estalagem. Aquele período, provavelmente, não era um período onde nós podemos dizer que era o período de dezembro. E geralmente o período de dezembro, naquele hemisfério, era um período frio. Nesse período aqui, os pastores que cuidavam dos rebanhos, dos gados, cuidavam das ovelhas, dos bois, dos bodes, eles estavam no meio do terreno, no mato normal, à noite, na madrugada, né? Então, se ele tivesse nas vigílias da madrugada com o animal à noite, no período frio, período de dezembro, provavelmente ele não ficaria com o animal vivo, né? O animal ele precisa de pasto, e nesse período não tem pasto para o animal. Ele geralmente é colocado em lugares onde eles ficam resguardados. Então, já tira a ideia de que era o mês de dezembro. Sim, senhor. Já tira aí essa ideia. Justamente. E também, pastor, se a gente olhar para um outro lado também, José estava voltando lá para a contagem do povo, né? Tenho certeza que o imperador não solicitaria essa contagem no inverno, porque todo mundo ia morrer ali de frio, né? Porque o deserto em si são dois extremos.
ou é muito quente, ou é muito frio. E principalmente nessa época que as pessoas dizem que Jesus nasceu, né? Que seria ali, no caso, dezembro. Então, são várias coisas que nos mostram que dia 25 não foi o dia que Jesus nasceu. Isso aí são informações que, na época, né, no período de Constantino, nós vamos chegar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco, porque nós vamos contar um pouquinho para você dessa história de como se desenhou tudo isso. Queremos aqui um pouquinho tratar com você sobre esse assunto, porque tem muita gente que tem dúvida. Mesmo nós tratando aqui da palavra do Senhor, mostrando que provavelmente o período do nascimento de Jesus foi entre março ou até outubro. Esse foi o período. Não se tem data certa e não se tem definição nenhuma, né, acerca do dia, do mês. O período, provavelmente, segundo alguns historiadores, foi entre março e outubro, que é o período que não é frio. É o período normal. Inclusive, nesse período que ele nasceu, você viu aqui pela palavra, que os pastores estavam no campo, nas vigílias na madrugada com os animais. Se fosse período frio, eles não ficariam. Aí eu quero voltar um pouquinho com você. Eu até fiz algumas anotações, porque são muitas informações para a gente não esquecer. Mas por detrás da história do Natal, nós temos aí diversas fontes, né? Diversas coisas que nos fazem chegar um pouquinho à conclusão de que o Natal, diretamente, a gente comemora como o aniversário de Cristo, mas ele teve uma origem pagã. Primeiro nós tivemos Noé. Noé teve um filho chamado Cã. Ele teve Cã, Sem e Jafé. O Cã foi aquele que viu a nudez do seu pai. Ele zombou da nudez do seu pai. O Noé vai lá e amaldiçoa Cã. Cã e toda a sua família vai ser dependente, vai servir a Jafé e a Sem. Aí o Cã teve um filho chamado Cuxi. Esse Cuxi, eu vou pegar a referência com você, esse Cuxi ele gerou um filho chamado Nimrod. Eu vou abrir a Bíblia com você, novamente. Você pode pegar aí, se você puder. A Linda vai abrir aqui também. Livro de Gênesis, capítulo 10. Vamos falar para você tudo dentro da Bíblia Sagrada, tá? Gênesis, capítulo de número 10. Olha só que interessante isso aqui. Livro de Gênesis, capítulo 10. Versículo de número 8. Ouça só, ó. Leia você, Linda, vamos lá. 8, né, pastor? Isso, versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, pela palavra aqui, nós já temos uma... Nós vamos chegar lá no assunto, no final de tudo. Mas vamos por parte. Esse filho de Noé, chamado Cã, teve esse filho Cuxi, e o Cuxi teve esse filho chamado Nimrod. Nimrod era caçador, era um homem da terra, era uma pessoa firme naquilo que fazia, e provavelmente foi um grande conquistador. Porque se a gente ler os versículos seguintes, versículo 10 em diante, nós vamos ver que esse Nimrod, ele gerou territórios como Babel, que foi onde foi edificada estavam querendo edificar a Torre de Babel. Inclusive esse Nimrod foi o principal, né, personagem que falou, subamos, vamos edificar, vamos ser igual a Deus. E Deus quebrou aquele paradigma dele, quebrou aquela ideia dele de querer fazer uma escada, um local que chegasse até o céu para se igualar a Deus. Então Nimrod foi aquele personagem da Bíblia que conquistou muito território. Se você ler o versículo 10 até o versículo 14, ele fala no versículo 12 o seguinte: ele gerou a Rezém, a Nínive, aquela mesma cidade que o Jonas não quis ir pregar, isso, e Calá, esta é a grande cidade, né, a Babilônia, e Misraim gerou Ludim, e Amaim, e Leabim, e Nefulim, e Mestruzim, e Caluzim, de onde saíram os filisteus. Então, esse homem ele conquistou muito território, Nimrod. Ele foi, apesar de ter sido da descendência de Cã, que foi amaldiçoado por Noé, mas ele foi uma pessoa que conquistou muito território. O problema é que ele quis ser igual a Deus, quis ser maior do que Deus. E lá na Torre de Babel, Deus destruiu tudo. Aqui a gente encerra um pouquinho a história de Nimrod, segundo a Bíblia Sagrada.
Só que a gente vai para a tradução judaica. Estudando, olhando um pouquinho a tradição judaica, né, como um todo, a gente vai vendo aqui quem foi realmente esse homem, que a Bíblia conta em parte a história dele, já demonstra que ele não era uma pessoa que agradava a Deus. Quis fazer a Torre de Babel. Né? Foi o que principiou o território da Babilônia. Né? Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, desde sempre foi. No período dos reis, no período dos profetas. Sempre foi o povo inimigo do povo de Deus. Povo gerado por intermédio dele. Né? Aí a história vai se desenrolando, e aí eu quero comentar uma coisa. Segundo a tradição judaica, Linda, esse cidadão chamado Nimrod, ele casou com uma mulher chamada Semíramis. Né? Essa Semíramis era a mãe dele. Coisa séria. Demais. Essa mulher, o Cush era o pai dele, Sim. se casou com essa Semíramis e gerou ele. Aí vem o Nimrod, o pai já foi, o Cush morre, ele vai e se relaciona com a mãe. Dizem alguns, a Bíblia não fala, isso aqui não é parte da Bíblia, isso aqui eu deixo muito bem claro, porque tem gente que pode querer depois pesquisar na Bíblia, não tem. Né? Não tem, não está na Bíblia. Esse mesmo Nimrod casa com a mãe. Mata o pai, casa com a mãe. Fez aquela rebelião toda. O cidadão, depois de ter edificado essas cidades todas, quis ser maior do que Deus. Só que lá na frente ele morre. Aí a Semíramis, que era a mãe e também a esposa dele, começa a contar umas mentiras. Começa a dizer, olha, ele não morreu. Nimrod não morreu. Ele ascendeu até Deus. Né? Aí começa a história do Deus Sol. O Nimrod se tornou esse Deus Sol. Ele morre. A Semíramis, que era a esposa e mãe, ela comenta com todo mundo que ele era o Deus Sol. Ele ascendeu agora, ele está no céu. Ele é o Sol. Ele brilha sobre a gente que está aqui. Então ela construiu essa narrativa e aquilo as pessoas começaram a acreditar na época. As pessoas começaram a fixar-se naquilo. Depois ela teve um outro filho. Ela se relacionou com alguém. Isso aí, provavelmente eu não tenho aqui os dados, né, de provavelmente quem foi. Mas ela se relaciona com outras pessoas e ela tem um novo filho, chamado Tamus, ou Tamuz. Esse filho, quando ele é gerado, ela fala que é uma reencarnação de Nimrod. Ela fala, isso aqui é uma reencarnação de Nimrod. É o Deus Sol. E esse Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Esse Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Inclusive, no calendário judaico, tem um mês do aniversário dele lá, que é marcado, né? E que é justamente nesse período de dezembro, dia 25. Então, a partir dali, né, nesse contexto pagão, é que eles começaram a comemorar o dia 25 de dezembro como o dia do Deus Sol, Tamuz. E aí, lá no período de Constantino, já no período da era cristã, Constantino, para trazer, né, para agradar a todos, para trazer a todos para perto, Constantino vai lá e coloca, né, dentro do calendário cristão, né, ele traz essa data e coloca como se fosse o aniversário do menino Jesus. Só que existe um detalhe aí. Existe um detalhe. Essa Semíramis, ela se instituiu deusa naquela época, a deusa da fertilidade, a pomba, né, que era conhecida como a pomba, a deusa da fertilidade, aquela coisa toda. Essa mesma Semíramis, ela ficou, né, na figura, né, quando trouxe lá pro cristianismo, né, a Igreja Católica trouxe para o cristianismo lá, por intermédio de Constantino, colocou a Semíramis como se fosse a Virgem Maria e Tamuz como o menino Jesus. Aí, dia 25 de dezembro, colocam aquele presépio, colocam lá, é o menino Jesus e a Virgem Maria. Não, eles estão adorando ali, eles estão comemorando o aniversário de Tamuz. Estão comemorando também, né, a entre aspas, pureza da Semíramis, né, colocada na figura da Maria, da Virgem Maria.
Então, assim, por detrás de tudo isso que a gente vê, por detrás de tudo isso que a gente hoje está seguindo como calendário, tem essa cultura pagã. Eu não falo só o Natal, mas existem outros períodos também do nosso calendário. Existem coisas que nós costumamos viver no dia a dia que vieram de culturas pagãs, né? Sim, senhor, pastor. E aí é como a gente vê pela história, né? Diante de todo esse acontecimento aí, nesse período aí já ali se oferecia banquetes em favor deles, né? Se ofereciam ali presentes, inclusive a própria árvore de Natal também vem aí dessa história, desse sentido. E é como o senhor falou, naquela época eles tentaram ressignificar esse evento que já era grande, não apenas lá, né? Mas em vários outros locais. Pelo que eu estava estudando, na parte ali romana, era o deus Sol Invictus. Enfim, eles, dependendo da cultura ali do lugar, eles só mudavam ali um pouquinho o nome, né? Mas se tornou, como é que o senhor falou, literalmente cultural. E essas informações é importante porque muitas das vezes a gente só aceita de geração em geração sem questionar, né, o porquê, sem procurar ali saber de onde se originou aquilo que está sendo comemorado. Porque muitas das vezes a gente vê ali, o Natal, bonitinho, é o nascimento do Senhor Jesus, mas não procura ali o verdadeiro significado. E olha que coisa séria, surgiu ali primeiro desde lá do Gênesis, né, de Cã, e depois a gente vê ali a própria mãe se relacionando com o filho. Então, quando a gente vai estudando a história, percebe que realmente vem de um paganismo assim que... Justamente essa palavra, pastor, extremo, que foge totalmente ali dos princípios bíblicos, né? A pessoa se colocar ali no lugar da Virgem Maria, colocar o seu próprio filho ali no lugar de Jesus. Então, por isso se dá a importância da gente procurar conhecer, né? Por mais que seja ali cultural, que todo mundo faz, mas a gente não é todo mundo. É aquela velha frase, a gente não é todo mundo. A gente tem que ser ali a diferença, né? Então, olha que sério esse estudo, né? Olha que sério essas informações que a gente está trazendo no dia de hoje, que talvez muitas das pessoas que estão assistindo nem sabiam desse contexto, por detrás do Natal. Você já sabia disso? Se não sabia, coloque aí nos comentários. Você vai lá e comenta, se você tiver alguma informação também, você pode colocar, você pode acrescentar, tá bom? Inclusive, tá aí a enquete no ar, você pode continuar colocando lá a sua opinião, tá bom? São 3, nós colocamos aí 3 opções para você assimilar uma delas. Primeiro, é uma tradição bonita e significativa para a fé. Se você acha que é isso, você dá o ok lá. Não é necessária, pois não está na Bíblia, eu não comemoro Natal. Você pode colocar. Ou pode ser celebrado desde que o foco seja Jesus. Você vai escolher uma dessas 3 opções e vai marcar. Mas, Linda, deixa eu falar um pouquinho sobre alguns símbolos desse Natal. Nós temos os símbolos natalinos. A gente comentou um pouquinho aqui sobre a história de como surgiu o Deus Sol, né, que vem lá de Cã, aquela coisa toda. Mas eu queria perguntar para você sobre alguns símbolos natalinos. Um deles é o presépio. Você já teve presépio na sua casa? Pastor, não, senhor. Mas eu trabalhava numa empresa que vendia bastante presépio nessa época, pastor, bastante mesmo. E era engraçado que eu ficava olhando assim, tipo a figurinhazinha do bebezinho ali, todo mundo ao redor. A gente não pode dizer que não é bonito, né? Porque realmente é bonito, bem trabalhado lá, bem feito. É uma decoração, né? Justamente. Porém, querendo ou não, ali é uma escultura, né? E a Bíblia, ela condena ali a adoração à escultura, né? Porque, mas a gente vai deixar ali só como um artigo decorativo. Mas, querendo ou não, se torna ali uma adoração. Gera todo ali um cuidado, todo ali um zelo, ai meu Deus, ali Jesus, toda uma reverência em cima daquele presépio, né? Adorando a imagem. Né? Justamente. E lá em Êxodo 24 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu ou na terra. E que forte, pastor, no céu e na terra, não é nem somente na terra, né? Ainda fala no final, e debaixo da terra. Olha, que forte. Então, assim, foi cultural, né? Eu estava até pesquisando, foi um papo aqui para as pessoas terem uma compreensão melhor do que foi ali o nascimento de Cristo. Ele teve essa ideia de realizar esse presépio,
porém se tornou ali também um objeto, uma escultura de devoção para muitos, né? E eu peguei uma outra passagem bíblica, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, diz: guardem-se dos ídolos. Sim, senhor. A Bíblia diz também que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com certeza. A partir do momento que a pessoa coloca um presépio lá, é como se ela estivesse cultuando. Como eu estou falando, eu não coloco na minha casa, né? Eu nunca coloquei. Na casa dos meus pais nunca tiveram. Na casa dos meus avós, sim. Muitos tios. Meu pai sempre foi mais tradicional, mais quieto. E nunca foi muito de decorar a casa, né? Nesses períodos de festividades. Mas, dentro do meu ambiente familiar, tem muitas residências que até hoje as pessoas colocam lá o presépio e tudo. Eu não tenho coragem de colocar na minha casa. Eu acredito que isso seja uma forma de você adorar algum ídolo, né? Como se fosse a imagem ali. Mas também não critico quem faz. Porque tem pessoas que elas são tão radicais, eu não concordo e quem não concorda também, eu vou reclamar. Não é isso, não é por esse lado, né? Então, se você é uma das pessoas que usam, eu acredito que você não tem interesse de maneira nenhuma em querer idolatrar, né? Você acha bonito, é uma decoração e coloca. Eu, não, Senhor, não coloco na minha casa. Eu acho que não tem valor, não tem significado colocar aquilo ali, porque aquilo ali já parte de um princípio de idolatria. Justamente, por mais que a pessoa fale, pastor, que não vai ali idolatrar, a gente tem que fugir da aparência do mal, né? A gente sabe que tem ali religiões que cultuam a esculturas, né? Então, se essa pessoa faz uma visita ali na sua casa, ela já vai ter ali um entendimento errado a seu respeito, né? Então, para a gente fugir ali da aparência do mal, eu também na minha casa não tenho, né? Assim, a pessoa coloca o presépio, mas não entende a palavra. Aí é que mora o perigo, né? Vou falar outra coisa, troca de presente. O que significa nesse período, né? As trocas de presente. Ainda falando um pouquinho lá sobre esse período que Constantino, né, no período da Igreja de Roma, ele instituiu, né, o Natal como... colocou no calendário o Natal lá que eles comemoravam, essa festa lá. Tinha uma festa, um festival romano, chamado Festival da Saturnália. Sim. Nesse festival da Saturnália, era justamente o festival onde eles faziam essa troca de presente, onde eles faziam decorações, onde eles colocavam tudo ali no devido lugar, e eles faziam aqueles votos de que teremos um ano totalmente diferente, um ano de prosperidade. Então eles tinham muito esse misticismo, né? Em Roma, no período desse festival romano de Saturnália. Então, assim, nesse período começou aí essa questão dos presentes, troca de presente, que até hoje as pessoas fazem. Não vejo erro nisso. Participar de um amigo secreto. Você já deve ter participado de bastante trocas assim, né? Já, não muitas, pastor, mas algumas sim a gente já participou ali. Até para não criar um clima ruim, né, na empresa e tal. E eu vou dizer, não só na empresa. Às vezes na empresa, no ambiente também, familiar, justamente. Mas também na igreja. Na igreja as pessoas trocam presente, pastor. Eu já tive vários períodos que participei, né? Participei de período de troca de presentes. As pessoas instituíram, vamos fazer um período aqui, a gente vai fazer uma festividade, vamos trocar os presentes. Participava. Confesso a você que não acho muito legal. Até porque esse negócio de troca de presente, você que está aí assistindo, você deve convir comigo. Você já deu um iPhone para a pessoa e você recebeu do outro lado um sabonete, né? Não é coerente. Mas tudo bem. Tudo bem, uma forma de você presentear alguém, independente do presente que você vai receber. Mas eu acredito que isso também teve essa origem, né, lá nessa festa de Saturnália, onde as pessoas tinham essa troca de presente, aqueles votos de um novo ano diferente. Isso não é diferente nos dias de hoje. As pessoas fazem isso com muita naturalidade, né? Se for dizer que é pagão, pode ter origem pagã, não tem nada de errado nisso, mas não deixa de vir de uma origem, né, onde o princípio de tudo isso era pagão. Sim, senhor pastor. E se você parar um pouquinho para pensar, a troca de presentes ela não faz assim muito sentido se a gente levar para o significado de que o aniversário a ser comemorado é o de Jesus, né? Uhum. As pessoas ali levam a história de que é para falar do amor,
Cristo nos amou, então a gente tem que amar o próximo e tal. Mas se a gente for levar assim ao pé da letra de que o aniversário é de Jesus, o presente deveria ser para ele, né? Justamente. Faz todo sentido. Então, se o presente é para ele, o que eu tenho que receber? Você entende? É por esse lado aí. Mas também, digo eu, não senhor, nós não criticamos de maneira nenhuma quem faz. Às vezes, se alguma igreja nossa, as pessoas vão lá e um grupo de pessoas ali quer fazer, quer participar, não vejo crime nenhum nisso, né? Sim. Mas a gente precisa entender um pouquinho desse assunto, dessas origens, pra gente não sair também participando de tudo, achando que tudo é certo. Justamente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, né? Muita coisa me é lista, mas eu não posso participar de tudo, né? Como você falou agora há pouco. Senhor. Nós não somos todo mundo, né? Com certeza. Para você, a figura do Papai Noel pode ser considerada como a figura de um ídolo, né? Para muitos é, para mim não, pastor. Mas para muitos é, principalmente nesses períodos, né? Principalmente de um tempo para cá. A gente sabe aí que a figura do Papai Noel, né, vem lá do Nicolau, que tem até uma história que surge na Bíblia, para quem não sabe também, o pastor vai falar um pouquinho mais disso. Mas o Papai Noel, além de vir dessa história também, ele foi criado ali bem como no aspecto bem comercial, né? Não é tão comercial para o mundo colocar a figura de Jesus ali para vendas de presentes, de festas, etc. Então, a pessoa coloca no crucifixo, é Natal. Jesus pendurado, não vai fazer. Justamente, não ia dar muito certo. Então, eles criaram aí esse personagem que acabou ganhando muita força, inclusive no meio infantil, né? A gente vai observar na história que o Papai Noel ali, ele sempre foi mais voltado para as crianças. É onde a gente tem que deixar um alerta, né? Porque o mundo em si, ele não está ali, o diabo em si, né? O mundo em si, ele não está procurando ali atingir os mais velhos, os de idade, está tentando atingir ali as crianças, porque é a geração futura. Então, se essa geração futura ali já estiver na mão deles, acabou, né? Isso mesmo. Assim, o foco é começar de lá. Se eles pegarem a raiz, né, as crianças lá desde o princípio, as raízes, eles vão conseguir construir pessoas que lá na frente vão dominar, vão fazer a diferença. Você falou um pouquinho sobre essa questão do Papai Noel se tornar um ídolo, né? Justamente. Eles tentam colocar isso de todas as maneiras, nesse período principalmente. Tanto é que para qualquer lugar, você vai no shopping, tem lá, não só a figura, né? Às vezes tem a figura estampada em alguma coisa, mas tem lá uma pessoa vestida, né, para representar o bom velhinho. Mas você sabe a origem do Papai Noel? Pastor, eu não sei a origem. Mas vamos para a Bíblia Sagrada, né? Vamos para a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 6. Eu queria ler com você o versículo de número 5. Nesse versículo 5, nesse período aqui da igreja, a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, ele foi cobrado pelos irmãos acerca de um problema que estava acontecendo na igreja. A igreja estava crescendo, as coisas estavam fluindo, e ele, como apóstolo, ele não podia parar de pregar a palavra para servir as mesas. Então o apóstolo Pedro, ele fez o seguinte: olha, vamos levantar e escolher 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, que têm um bom testemunho, pessoas que são idôneas. Aí ele começa a orar, a buscar a direção de Deus e levanta 7 pessoas. Olha só quem eram eles. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foi o primeiro mártir, né? Depois acabou morrendo pelo evangelho. Demorou muito depois dessa ascensão dele. Ele morreu por causa do evangelho. Aí ele fala mais: Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então foram escolhidos aqui 7 varões, 7 discípulos, 7 homens que estariam diante de Deus para cumprir aquela missão de cuidar dos órfãos e das viúvas, porque naquela época a igreja assumia essa responsabilidade. Como não tinha um governo em si que pudesse dar esse assistencialismo às pessoas, a igreja tinha esse trabalho, pegava esse trabalho para si. Não que era a responsabilidade deles, mas eles pegavam esse trabalho. O apóstolo Pedro disse: eu não posso deixar de pregar a palavra para servir as mesas.
Então vou escolher esses homens. Nicolau foi o último, né, dessa série de 7 homens, e ele era uma das pessoas que estava ali na igreja de Antioquia. Igreja essa que era uma das mais importantes da época. Então, assim, um servo de Deus que estava ali sendo chamado por Deus, escolhido pelo Espírito Santo para um grande propósito. A Bíblia não vai falar muito sobre a história de Nicolau, mas a gente vai para o contexto, a gente vai estudando um pouquinho sobre a história do personagem em si, né? Porque a Bíblia fala de alguns aspectos e outros a gente vai estudando segundo alguns fatos históricos, né? Esse Nicolau, provavelmente, ele foi uma das pessoas que se desviou. Ele se desviou. E dentro da Bíblia, lá no Apocalipse, Deus vai falar um pouco, o próprio Jesus vai falar com a igreja de Éfeso e com a igreja de Pérgamo, lá naquelas cartas que ele fala no Apocalipse, sobre a obra dos Nicolaitas. Que obra era essas? Os Nicolaitas eram um grupo que incentivava a idolatria e a imoralidade sexual. Esse Nicolau, provavelmente, isso aqui a Bíblia não fala, esses aqui são fatos que a gente vai pesquisando, vai observando pela palavra e também pelos relatos históricos, que esse Nicolau, provavelmente, ele negou a fé cristã e fundou uma seita. Ele fundou uma seita e começou ali a, de uma certa forma, desviar as pessoas da fé. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala do Demas. Demas amou o presente século e abandonou a fé também. E tantos outros que estavam em Cristo, eram discípulos, seguidores da palavra, levavam a palavra para as pessoas, mas se desviaram. Como eu, você está sujeita hoje, você que está nos acompanhando, estão sujeitos também. Se nós não vigiarmos pela palavra, podemos estar sujeitos a se desviar da fé cristã. Esse homem, Nicolau, foi um dos que se desviou. E aí ele montou esse grupo dos Nicolaitas, que tinha essa prática idólatra e essa imoralidade sexual. Ele, por ser aquela pessoa que cuidava bem das pessoas, cuidava dos órfãos, das viúvas, ele foi ganhando o carinho das pessoas. E dentro da igreja, ele foi atraindo pessoas para ele. Foi atraindo as pessoas, fazendo o que era errado, foi atraindo as pessoas para si, e ali ele começou a colocar sua doutrina. E aí, eu queria abrir com você, vou pedir até para a Linda ler comigo, Apocalipse capítulo 2. Olha só. Apocalipse capítulo de número 2. Olha só que interessante isso aqui. Apocalipse capítulo 2, o versículo é o 6. Quando o anjo manda, o próprio Jesus, ele manda a mensagem à igreja de Éfeso, né? Ao anjo que está na igreja de Éfeso. Versículo 6. Pode. Diz assim: tem, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Certo. O próprio Jesus, ele estava aqui falando com a igreja de Éfeso. Ele falou das qualidades da igreja, falou que eles deixaram o primeiro amor, né? Era uma das faltas que aquela igreja estava tendo. Mas ele falou, eu tenho, né, agradecido porque vocês odeiam a obra dos Nicolaitas, as quais também eu aborreço. Ele alerta aquela igreja que ela estava praticando uma boa obra, aborrecendo a obra dos Nicolaitas, que era a idolatria e a promiscuidade. No versículo de número 15, ele vai falar sobre essa seita dos Nicolaitas novamente. Agora, se referindo à igreja de Pérgamo. Olha lá. Isso, diz assim. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Ele tinha falado sobre Balaão, sobre essas obras, essas pessoas que tropeçaram, né, na fé. E ele fala lá sobre essas obras dos Nicolaitas. Isso aqui são palavras de Jesus. As cartas que ele enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Para duas dessas 7 igrejas, ele relata essa obra dos Nicolaitas, né? Então, no catolicismo, ele era o São Nicolau, aquele homem bom, que cuidava dos órfãos, cuidava das viúvas, que dava presente para as pessoas. Foi canonizado dessa forma, né? Só que, pela palavra, pela Bíblia Sagrada, o próprio Jesus condena a obra dos Nicolaitas, daqueles que seguiam o São Nicolau, praticava essas obras aí. Então, são coisas que, se a gente entender um pouquinho a origem, você provavelmente não ficaria muito amigável, não.
né? Não ficaria muito amigável. Eu não estou aqui dizendo para você, a partir de agora, acabar com tudo que é referente ao Natal. Não é isso. Não estou aqui para acabar com o seu Natal. Muito pelo contrário. Agora, que a gente tenha noção, né? Percepção das coisas. Ah, nem tudo é idolatria. Tudo bem. Tem pessoas que vão interpretar que não é idolatria. Na minha concepção é. Vou colocar aqui a roupa do Papai Noel. Você vai levar as pessoas a acreditar num falso Natal. Se o Natal para nós cristãos é Cristo mesmo, que ele seja o centro, né? Que ele seja o centro. Eu vou ler rapidinho ainda, livro de Judas, só para mim terminar aqui o meu relato falando sobre a Bíblia, né? O versículo 4, a carta de Judas, ela só tem um capítulo, o versículo é o 4, diz assim, ó: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. Quem é ele? Jesus Cristo. Então ele está falando aqui sobre muita gente que não serviu o evangelho, depois se aproximou do evangelho, mas se aproximou ali, fez uma boa obra e depois se desviou do evangelho. E por conhecer, por ter acesso às pessoas, foi deturpando a fé de outras. Né? Então essa obra dos nicolaítas provavelmente se refere a esse Nicolau, que se desviou da fé cristã e estava atraindo as pessoas de uma forma negativa. E não é nenhuma semelhança aqui, não é coincidência não. Porque tem gente que pode pensar, é coincidência. Nicolau, Nicolaíta, São Nicolau, comparar o Papai Noel, não sei o quê, não tem nada a ver. Essa coisa de não tem nada a ver aí tá na boca de muito crente. Que eu acho que deveria ter mais cuidado, né? Cuidado a ficar acessando determinadas coisas e achando correta, né? A figura do Papai Noel é uma figura emblemática e eu sempre comento, uma figura comercial e já virou cultural. Sim, senhor. Quem me acompanha mais de perto, eu costumo sempre dizer que eu não gosto muito dessa palavra não tem nada a ver, né? Porque se já surge essa palavra no meio é porque tem alguma coisa a ver. A Bíblia é clara, ou sim ou não, ou certo ou errado, né? Aquilo quando você está fazendo algo ali que é certo, que é correto, não tem dúvidas, né? Está de acordo com a palavra de Deus. E já aproveitando aí o gancho do Papai Noel, fico alerta, né, pastor, para os pais. Muitas das vezes, até mesmo os pais cristãos falam assim, ensina a criança dentro de casa, Papai Noel não existe, é o nascimento de Jesus, tudo bem. Mas aí dá ali um passeio, vai ali uma programação da escola, acha ali bonitinho, porque querendo ou não, né, as luzes, as árvores, a figura do Papai Noel é bonitinha, aquele vermelho chama a atenção, né? Mas ali você tem que ser firme naquilo que você está ensinando à criança. Se você está explicando para ela ali que o Papai Noel não existe, que foi criado ali pelas pessoas, enfim, que o verdadeiro significado é Cristo, então você tem que ser firme em todos os lugares. Vai dar um passeio ali com a criança está ali animadinha, eu quero tirar foto com o Papai Noel, chama ela ali no cantinho, explica, lembra que a mamãe falou, lembra que o papai falou, que o significado é Jesus? Não faz sentido a gente tirar ali uma foto com um personagem que não existe, que não tem o verdadeiro significado. Então fica aí esse alerta para os pais, né? Permanecerem ali firmes naquilo que tem ensinado às crianças. Porque acaba confundindo a cabecinha delas, pastor. Mas minha mãe disse que o Papai Noel não existe, que eu não posso ali, que o Papai Noel não vai levar meu presente, tá? Mas aí quando eu saio, eu posso tirar foto bonitinha ali com o Papai Noel, ou então tem a noite do pijama na escola, né? Onde os pais compram os presentes ali, aí a professora diz que foi o Papai Noel que deixou. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança ainda, para que ela venha permanecer no caminho, né? Então, você como pai, como mãe, como responsável, tem essa obrigação ali de não confundir a criança nesse momento, né? Se você está ensinando ali que é o nascimento de Jesus, então tudo aquilo que vem para confundir a cabecinha dela, você tem que deixar de lado, tem que continuar firme ali naquele ensinamento. Criar maturidade para conseguir transmitir o recado, né? Justamente, pastor. E, assim, para enfatizar um pouquinho, a gente já está chegando na parte final. Você continua aí, né? Dando a sua opinião, falando um pouquinho sobre o Natal, falando um pouquinho sobre o que representa esse período para você,
assinando aí as nossas opções, tá bom? As opções estão aqui abaixo, você vai lá, assinar a sua opção, tá bom? E no final, depois a gente vai mostrar no Instagram IGD Maranhão a nossa enquete final, tá bom? A Bíblia fala ainda, pra gente finalizar de vez, que aqueles homens vieram homens do Oriente, né? A Bíblia fala de magos. Eles vieram do Oriente, no período que Jesus estava nascendo. E eles seguiram uma estrela. Seguiram aquela estrela e vinha... Aquela estrela era o sinal de Deus, guiando eles até o lugar onde eles encontrariam o Messias. Aqueles homens, não se sabe ao certo quantos. Geralmente as pessoas na cultura fala que são 3, por conta das dádivas que foram entregues, né? O ouro, o incenso e a mirra. Aqueles homens vieram de longe. O Herodes temia tanto, né, que um novo rei surgisse, que quando eles falaram, nós vamos cultuar o novo rei, o Herodes falou, quando vocês encontrarem, manda me informar que eu quero ir lá adorar também. Só que ele tinha a intenção de matar. E ali, por divina inspiração, o Espírito de Deus falou com aqueles homens, eles voltaram para outro lugar e não informaram. Mas aqueles homens levaram para Jesus 3 tipos de presentes. Já que ele é o verdadeiro sentido do Natal, ele deve ser presenteado. Primeiro, entregaram o ouro. O ouro era para a representação de Jesus rei. Eles entregaram o ouro, entregaram o incenso, o incenso era algo que era usado pelo sacerdote. O sacerdote, só ele podia queimar incenso, né? Então, para o Jesus sacerdote, o sacerdócio que ele iria executar, e entregaram a mirra, que era um perfume, já era uma preparação para o sepultamento. Foram os 3 presentes que foram entregues a Jesus naquele dia. E cada um deles tinha um significado. Deixa eu fazer uma pergunta para você que nos acompanha. Você já parou para presentear Jesus durante a sua vida? Principalmente entregando a sua vida para ele. Se você ainda não aceitou Jesus, entenda que o verdadeiro sentido do Natal, o Natal de verdade, é Jesus. O dia 25 é simbólico. Nós já explicamos aqui que não foi dia 25, temos bastante material para informar que não foi dia 25, nem foi dezembro. Mas independente da data, você precisa com a sua vida presentear a Jesus. E eu faço um convite para você. Hoje nós estamos no dia 23, daqui a 2 dias é dia 25, quarta-feira, teremos aqui às 17 horas um grande culto de Natal. O verdadeiro Natal, onde o pastor Jamil Ribac vai estar trazendo aquela palavra poderosa, tudo firmado pela palavra de Deus para abençoar a sua vida e a sua família. Traga a sua família para o verdadeiro Natal. O endereço vai aparecer aqui também, ó. Avenida Guaxinduba 27. É o encontro com a bênção, tá bom? Considerações finais, dona Linda. E é isso, pastor. Como a gente falou, né? A gente aqui não está dizendo que o cristão ele não deve comemorar o Natal. Mas ele tem que lembrar do verdadeiro significado, né? A gente não pode ali se concentrar apenas na data, como o nosso pastor já falou em reuniões anteriores, mas a gente tem que se concentrar ali no evento, né? No significado que é. Então, para você que assistiu o podcast de hoje, que trouxe aí bastante conhecimento a respeito dessa festa, né? Talvez você não sabia o que estava ali por trás. A gente não está aqui dizendo que você não deve ali ir para a ceia com a sua família. Ah, minha família decorou, colocou ali a árvore, colocou ali o pisca-pisca, então eu ouvi o podcast, eu não vou. Não é isso. Mas que você entenda o real significado por trás dessas coisas, né? E que através ali da sua vida, né, através ali do seu testemunho, as pessoas tenham ali a curiosidade do porquê que você não tem na sua casa um presépio, porquê que você não tem na sua casa uma árvore. Estava até comentando com o senhor hoje mais cedo, né, pastor? Eu não vejo sentido na árvore, não tem árvore lá no nascimento de Jesus, o porquê da árvore, eu tinha até comentado isso com o senhor. Então as pessoas vão ter ali uma curiosidade, né, do porquê que você não tem esses objetos, esses símbolos na sua casa, e ali vai ser uma oportunidade para você pregar o evangelho e realmente ali explicar o verdadeiro Natal, que é Jesus. É justamente esse foco, você transmitir, aproveitar essa oportunidade que a família está reunida, para você falar sobre o verdadeiro Natal. É Jesus, a salvação, veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância, que consiste em tudo. Aí você aproveita a oportunidade para trazer o recado sobre o verdadeiro sentido do Natal. Todo mundo vai estar ali preocupado com as luminárias, se está tudo funcionando, com a comida, se está tudo ok, com os presentes, se está tudo bonitinho.
e você vai estar preocupado com uma coisa. Tem uma palavra para dar para eles. E esse vai ser o melhor Natal, porque você vai ter uma palavra para dar para sua família. Tá bom? É isso. E é isso, pastor. Desde já eu agradeço, né, pela participação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu creio que o Senhor ministrou no coração de vocês. E eu peço e oro que o Espírito Santo continue fazendo esse trabalho, né? Se você aí tem a oportunidade, continue a oportunidade de tirar mais um tempinho ali para estudar, para pesquisar, até para que você seja ali boca de Deus para outras pessoas, né? Em nome de Jesus. Obrigado a você que nos acompanhou também. Se você ainda não deixou aí a sua opção, se você ainda não deixou, deixa eu falar mais uma vez. Eu até anotei aqui, mas aqui embaixo também tá para você anotar, para você seguir. O cristão deve celebrar o Natal? 3 opções. A primeira, tradição bonita e significativa para a fé. Você acha que é isso? Vai lá e marca. Não é necessária, pois não está na Bíblia. Você vai lá e marca. Ou pode ser celebrado desde que o foco seja Jesus. Qual a sua opinião? Além disso, você pode ir aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Jamil Ribac, ou lá no IGD Maranhão, e você deixa lá a sua opção, deixa lá seu comentário. E esse foi mais um podcast falando de fé, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha um Natal maravilhoso com toda a sua família e que o ano de 2025, que está chegando, seja um ano de muitas vitórias, seja um ano de uma luz acesa na sua vida, que essa luz é Jesus, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.